Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo em algum momento no futuro. Uma satisfação enorme estar aqui falando essa apresentação aqui para vocês. E o que eu estava comentando com o pessoal aqui na turma é que se eu fizesse uma aposta, eu ia apostar que ninguém ia aparecer aqui, ou talvez apareceria uma pessoa, duas pessoas. No fórum hoje tem 10 pessoas, eu estou super entusiasmado com isso. E eu fiz uma consulta breve aqui para os presentes e a maioria está em algum período de formatura, próximo de se formar. Eu estou aqui, embora nessa gravação, sozinho com o meu filho aqui em casa. Então, eventualmente, eu vou ter que sair, eventualmente eu vou ter que voltar e vai ser assim mesmo. É o que tem para hoje. Beleza? Então, pessoal, espero que todos estejam bem. E o ponto hoje da nosso papo é a gente talvez dar uma dica aí, dar alguma sugestão para aqueles que estão durante esse momento de TCC pensando em o que eu posso fazer, quais são os tópicos que eu poderia estar estudando e tal, que me interessam. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, a minha sugestão principal é a seguinte: faça uma parada que você fique entusiasmado. Olha, chegou até... Olha o MMO, rapaz, quanto tempo, cara. Olha só o MMO na área. Rapaz, eu já te encontrei pessoalmente, cara. Poxa vida. Mas é isso aí. Então, a minha principal sugestão do dia aqui hoje seria: encontre uma parada que você fique animado, que te traga, assim, um entusiasmo para fazer. Porque se você fizer aquilo que o professor está sugerindo, porque você já estava fazendo, seria mais prático, não sei o que, esquece isso. Porque a capacidade de você enrolar, vir outras coisas e você acabar esquecendo é muito grande. A nossa função aqui, como professor, é empurrar vocês para sair fora da UFPA. Então aqui a minha missão é te dar oportunidades, te dar ferramentas para sair da UFPA, em termos de TCC, beleza? Em termos de TCC, essa é a nossa função aqui. Mas só vai dar certo, galera, se vocês, sentirem ali, vibrou ali, cara, tá massa, é isso aqui mesmo, vou pra cima. Se não rolar isso, esquece, muda de tópico e procura alguma coisa que te traga isso, beleza? Então essa é a minha sugestão principal. Caraca, mais uma pessoa, inacreditável, Carol Lins. Fala aí, Carol, bom dia, boa tarde, chegou bem na hora aí. Então é o seguinte, né, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, né, sou professor aqui na UFPA e eu também trabalho nessa empresa aqui, a ZUP, e parte do meu trabalho aqui na ZUP é entender um pouco sobre como essa ideia do CDD, ela pode melhorar as práticas de desenvolvimento de software. Essa é uma prática que a gente usa na ZUP, é uma prática que a gente acredita que pode dar certo em outros times também. E aí, assim, tem alguns tipos de motivação assim que a gente pode passar bem rápido, como esse careca aqui. Eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, dê um Google agora sobre um cara chamado Parnas, David Parnas, que é o nome desse senhorzinho aqui, que ele é uma dessas pessoas que mais contribuiu para a história da humanidade da computação, né? Tirando ali os Godfathers ali, né, do Alan Turing, do Alonzo Church e tal, o nosso querido aqui David Parnas vem logo na sequência como uma das pessoas que fizeram mais contribuições na área, em particular na área da programação, em particular na área de abstrações para a construção de programação, né? E aí, esse senhorzinho, ele ainda está vivo, ele escreve há bastante tempo sobre a capacidade que a gente tem, né, equipe de desenvolvimento, de fazer código ruim. A nossa habilidade de fazer código ruim. E a nossa habilidade, ela existe há 50, 60, 70 anos e hoje em dia, até que hoje com o GitHub Copilot, a gente escreve código ruim. E aí, o que ele discute? Isso vai acontecer. É isso aí. Acho que não vai ter virada de chave fundamental que vai fazer com que milagrosamente todo mundo escreva código bonitinho. Não vai rolar. E por mais que eu escreva código ruim, esse código ruim possivelmente vai existir por algum tempo. O que seria um código ruim? O Vinícius perguntou. Um código ruim, Vinícius, um exemplo, tem diversas definições.
Mas um exemplo é você bater um olho no código e falar assim, puta que pariu, velho. Quem escreveu esse negócio aqui? Pode ter sido você mesmo, há 1, 2, 3 dias atrás. Mas é um sinal que você olha assim o negócio e fala, não estou entendendo nada desse negócio aqui. Às vezes o código não tem nem nada milaborante, tem só uns 47 ifs, mais uns 27 laços, não tem nada que vocês não entendam. Mas a organização dessas construções fez com que se tornasse um emaranhado de desvios, né, que cada if, cada laço é um desvio no código, que para que você possa entender o que de fato vai acontecer no meio daquelas dezenas de laços e ifs, você precisa ficar aí refletindo, olha, essa aqui é a condição que deu certo, que agora eu vou iterar aqui de 1 até 327, que agora eu vou passar se deu certo, e esse laço é um laço que vai de trás para frente, e esse outro if aqui ele verifica se o número ele é primo, se não ele verifica. Então, você precisa construir um castelo de conhecimento teórico na sua cabeça para que você possa entender 3, 4, 5 linhas de código. Então isso é um sinal que o código não está bem escrito. É um código que requer muito esforço seu para que você possa entender o que está acontecendo ali. E eu não quero dizer que todo código vai ser simples. Então, eventualmente, quando você está fazendo um algoritmo um pouco mais avançado, às vezes de navegação de grafos, você não tem como fugir da complexidade. Às vezes você está construindo um sistema que ele se comunica com 70 serviços, utiliza 10 bancos de dados, e realiza operações bancárias que não podem ser, que tem que ser atômicas. Então a complexidade ela vai existir ali. A gente não vai se livrar da complexidade, mas a nossa argumentação existe cenários em que a complexidade ela existe e a gente vai ter dificuldades em lidar com ela, mas isso não é todo cenário. E o cenário corriqueiro que a gente enxerga hoje são de coisas do tipo isso aqui. São de coisas do tipo isso aqui. Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 porções de uma única classe. Essa única classe, ela é uma classe que tem 4.000 linhas de código, que é desse cara aqui chamado Spring Framework. Alguém aí presente aí na sala já ouviu falar nesse Spring Framework aí? Escreve aí no chat, assim, alguma coisa assim. Alguém já ouviu falar nesse Spring Framework? Já, Sim, é famoso. sim, famoso. O pessoal tá metendo um bocado de sim aqui. Sim e tal, né? Então, se você já usou Java minimamente a nível profissional alguma vez na vida, você já bateu na porta desse Spring Framework. Porque ele é um guarda-chuva para diversos outros frameworks que ajudam a você construir aplicações web, aplicações que se comunicam com serviços de terceiro, aplicações de banco de dados, etc. e tal. Então, hoje em dia, o ecossistema Java ele tem esse Spring Framework como raiz, como base da parada. O meu filho está vindo aqui, ele vai me interromper daqui em 3 segundos. Você pode até contar aí. Não! Ele não me interrompeu, ele passou direto. Milagre. Então, se você utiliza Java, você já bateu na porta desse Spring Framework. Como o Henrique falou, é uma parada famosa. Então, se no Spring Framework você tem classes como essas aqui, que uma classe tem 4.000 linhas de código, o que dirá o código que a gente escreve? Comer bombom? Comer bombom? Só se for só um. Tá bom? Pode pegar a chuchu. Acho que só uma, tá? Só um pote. Quantos tem no pote? Ei, olha, a gente vai dividir essas jujubas, tá? Pra acabar de dividir elas, tá bom? Vou comer quantas tiver no pote. Ai. E aí, se no Spring Framework a gente tem classes como essas aqui, que uma classe tem 4.000 linhas de código, 4.000 linhas de código é o tamanho de um serviço.
Tem muitos microserviços com 4.000 linhas de código. Os caras têm uma classe com esse tamanho. Então, se isso acontece no Spring Framework, qual é a chance disso acontecer no nosso projeto da faculdade, no nosso projeto lá da empresa, no nosso estágio? Oi. Tem 8? Tá bom. Então a gente vai dividir, tá bom? Uma pra mim, uma pra você. Isso. Uma pra mim, uma pra você. Uma pra mim, uma pra você. Uma pra mim, uma pra você. Isso aí, a gente vai dividir dessa forma. Você pode abrir e dividir igualmente aqui pra gente. Primeiro eu como. Primeiro você vai comer? Sim. E depois você vai tirando os outros, né? Tá. Uma pra mim e eu vou comer a outra aqui. Então, ter uma classe com 4.000 linhas de código não é um bom sinal, galera. Na verdade, é um sinal muito ruim. Muito ruim. Isso é um dos sinais que a gente conhece como classes mãe, ou classes pai, ou classes deuses, sei lá. Que no inglês é God Class. Tá bom. Você pode ir tirando aqui, que eu estou conversando com meus coleguinhas aqui. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tirar o resto do meu, como só seus 4. Então, uma God Class é um sinal que o sistema tem um tipo de design que é um design limitante para aquele sistema. Então, se você vê isso novamente no Spring, então a chance de acontecer em outro lugar não é desprezível. Vou acelerando aqui que eu já estou um bocado atrasado. Então, como é que o lance todo é o seguinte? Como é que a gente evita isso? Como é que a gente evita essas coisas chegarem nesse ponto? Beleza? E aí, teve um tweet desse cara aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, eu recomendo que vocês parem aqui o vídeo agora, quem estiver assistindo em outro momento, e dê um Google no nome desse camarada aí. É porque eu não consigo pegar todos. Tá bom. É só abrir assim. Esse outro é seu. Tá, deixa eu botar aqui então. Pronto. Esse é o meu. Isso é seu, né? E o que ele disse, esse Kentback? Esse Kentback disse o seguinte. Obrigado, filho. O objetivo do design de software é a gente criar fatias ou pedaços, né, que eles consigam ficar, né, consigam se estabelecer, sei lá, com a tradução do fit aqui, na mente humana. Acabou. Acabou, né? Ainda bem. Então, se eu falasse para vocês aqui, sei lá, Henrique, você está com a câmera ligada aqui, Henrique, se você visse aquele código de 4.000 linhas de código ali, uma classe de 4.000 linhas de código, você acha que você conseguiria fazer uma leitura dela ali na vertical e entender todo o propósito dela na sua leitura, na sua cabeça? Não ia dar não, senhor. Ia ser um Provavelmente ainda tem muito mais de um propósito, muita coisa. ia ser Ia um ver só pouco, um pedaço, né? ia ser um pouco difícil, né? Isso vai exatamente no ponto que o Kentback está falando aqui, olha. A gente tem que criar código, design de código, em que os pedaços de código caibam, acho que caibam é uma boa tradução para fit, caibam na cabeça da galera. Beleza? Então, essa aqui seria uma definição ideal, né? E aí, porque o software ele vai aumentando, né? Tipo, o software vai sempre crescendo, mas a nossa capacidade, a nossa mente humana, ela tem um limitador. Então a gente tem que continuar cortando e fatiando de maneiras diferentes, se a gente quiser fazer mudanças no código. Então essa foi a deixa do Kentback. A gente tem que ter pedaços de código que caibam na nossa cabeça, de alguma forma. Aquela classe de 4.000 linhas de código não cabe na minha, Henrique falou que potencialmente não cabe na dele, e eu não sei se o resto do fórum aqui concorda com isso ou não, mas eu acho que é um bom discurso. Beleza? Então, o que isso tem a ver com o CDD, galera? O CDD, ele é completamente sobre uma abordagem para a gente poder fatiar e dividir o software de uma maneira diferente. Então, se você pudesse sair correndo e fazer uma outra coisa hoje e precisar só do principal mensagem dessa apresentação aqui agora, a mensagem é a seguinte: se você quiser uma outra maneira de fatiar o seu código, experimente usar CDD. Beleza? O resto da apresentação é sobre como a gente faz isso. Mas esse é o objetivo do CDD.
Então, parte disso vem dessa motivação, né? Que o CDD ele pode reduzir o esforço cognitivo da galera. Por quê? Se a gente conseguir fatiar o código, vai fazer com que a gente precise de menos esforço para que a gente possa ler aquele código. Com menos esforço, eu consigo ler as paradas com mais naturalidade. Então a gente quer diminuir o esforço cognitivo quando a gente quer ler as paradas. Eu vou explicar melhor o que é esse esforço cognitivo aqui. E de que maneira o CDD faz isso, né? Através desse limite do número de itens que eu, como desenvolvedor, eu posso utilizar, né? Então alguém pode falar assim, olha, velho, é o seguinte, nosso limite de classe aqui é 100 linhas de código. Bateu 100 linhas de código aqui, cria uma outra classe. Esse é o nosso limite. Seria uma decisão arbitrária para ter essa ideia de limitar, de fatiar a maneira que a gente cria software. Mas aí, se tem 100 linhas de código, alguém botar um comentário ali para explicar o método, já ficou um pouco mais zoado. Se eu tiver que dar uns 3, 4, 5 enter ali, para dar uma indentada bacana, já ficou também novamente mais zoado. Então a ideia do CDD não é limitar em termos de linha de código, a gente limita em termos dos itens que a gente pode utilizar, dos itens de código que a gente pode utilizar. Eu vou já explicar como é que funcionaria isso. Aí tem essas duas teorias que o CDD ele se baseia, eu vou explicar rapidamente cada uma delas. A primeira é esse número mágico 7, mais ou menos 2. Isso aqui é uma teoria bem conhecida na área da psicologia. Se você fizer um Google aí, The Magical Number 7, vocês vão ver que tem artigos sobre isso no New York Times, The Economy, além de artigos científicos também. Então é uma teoria que ela foi muito adotada, ela é bem aceita. E ela diz o seguinte, que nós, como seres humanos, nós somos capazes de processar em torno de 7 unidades de informação na nossa memória de curto prazo. Então, à medida que a gente está aqui conversando, trocando informação, a gente é capaz de processar um número bem limitado desses itens de maneira concorrente na nossa memória de curto prazo. E aqui tem uma figura que tenta exemplificar isso. Então, quando eu estou processando somente uma única informação, por exemplo, quando eu estou lendo um livro, e eu estou lendo somente aquele livro, sem outras interrupções, eu consigo ter um bom controle da leitura daquele livro. Só que isso é um cenário muito hipotético, de maneira geral, isso é difícil de acontecer. Porque quando eu estou lendo um livro, eu também estou com meus outros pensamentos, eu estou escutando o barulho da rua, eu estou pensando na morte da bezerra, o meu celular toca, etc. Então, esses são outros níveis de informação que vão sendo inseridos enquanto a gente faz uma atividade. E aqui a teoria do Miller, que é esse autor aqui, ele diz que em algum determinado momento a gente começa a receber tanta informação que a gente perde a nossa capacidade de compreensão. A certo ponto que a gente começa a não entender absolutamente nada que a gente está fazendo. Então, um exemplo básico. Meu filho veio aqui perguntar se podia comer bombom. Eu imediatamente esqueci o que eu estava falando. Porque ele veio aqui, ficou falando algumas coisas, me fez algum questionamento, que obviamente já me fez processar vários outros itens de informação aqui. Naqueles pequenos segundos ali, eu já nem lembrava qual era o meu trabalho. Eu precisei de mais uns 2, 3 segundos para retomar o ponto que eu estava. E toda vez que ele vinha e fazia uma interrupção, eu perdi o controle daquilo que eu estava fazendo. Então agora que eu estou alguns minutos sem a interrupção dele, eu estou entendendo exatamente o que eu preciso fazer. Então eu estou nesse nível aqui, agora, e quando ele aparece, drasticamente, eu caio para um ponto que eu não sei mais nem entender as coisas que eu estou fazendo. É provável que vocês já tenham se visto em situações assim. Vocês estão lá lendo um código, aí alguém chama vocês estão, sei lá, vendo TV, e alguém grita com vocês, ei, isso aqui, vem aqui, aí, tipo, onde é que eu estava mesmo? Né? E aí demora algum tempo para a gente retomar o local que a gente estava. E aí, o que o Miller fala é o seguinte, quanto mais tiver informação, quanto mais informação a gente receber por aqui, maior vai ser a nossa chance de perder a capacidade de processar essa informação.
Então, se no momento que meu filho queria me chamar aqui para comer bombom, uma outra pessoa me chamasse aqui, eu tivesse que atender uma outra ação, velho, para tudo, deixa eu atender aqui um de cada vez, para eu voltar para o ponto que eu estava. E aí, o que o Miller diz, que também é chave na teoria, é que existe esse limite de 7, que dependendo da informação, eu posso processar 7, 8, 9 itens de maneira simultânea. Ou, dependendo da informação, eu posso processar 7, 6, 5 itens de maneira simultânea. Por isso que é esse 7 mais ou menos 2, que às vezes posso processar mais, às vezes posso processar menos. E a decisão dos itens que eu posso processar está relacionada a essa minha outra teoria aqui. Nessa segunda teoria, ela descreve que cada material tem o seu próprio nível de complexidade. Então aqui eu tenho 2 cadeiras. Beleza. Essa cadeira aqui é uma cadeira preta, bem bonita aqui. Deve ser bem cara essa cadeira. Mas eu sei que se eu botar ela na minha sala, quando eu receber alguém aqui na minha casa, eles vão ver, putz, essa cadeira aqui é maneira. Vou sentar aqui e vou me sentir confortável. Não gera nenhum tipo de desconforto, de desentendimento a função da cadeira. Agora tem essa cadeira verde aqui, que a cadeira tem rodinhas. E ela tem essas abas aqui, né? Não sei nem se o nome é abas ou gavetas, tem essas gavetas aqui. E tem essa última gaveta aqui que ela é aberta aqui com buraquinhos. E ela parece ser uma cadeira pequena, né? Então eu não sei se essa cadeira aqui... Pois não, filho. Se for aqui, tá? Aí. O coelho não tá gostoso. Mas você não pode olhar pra dentro. Filho, daqui a pouco eu brinco disso com você, tá? Agora eu tô conversando com meus Você não pode amiguinhos. olhar pra dentro. Tá bom. Agora eu vi aqui o coelho. Mas filho, eu tô conversando com meus amiguinhos aqui, tá bom? Então, essa cadeira verde aqui, eu olho pra ela e eu não sei dizer qual é o propósito dela. Então eu não sei se eu boto essa cadeira na minha cozinha, porque aqui eu não sei se eu boto umas frutas aqui embaixo. Eu não sei se é uma gaveta pro meu gato ficar deitado aí. Eu não sei se é uma cadeira pro meu filho, por conta desse encosto que parece ser pequeno e tal. Então, embora existam 2 objetos, 2 itens aqui similares, eles têm diferentes níveis de complexidade. Beleza? Então essa é a ideia da segunda teoria. A gente tem objetos que resolvem o mesmo problema, mas esses objetos eles podem ter diferentes níveis de complexidade. Como é que a gente transporta isso para código? Essas 2 teorias para código, né? Então, a ideia da primeira teoria lá do Miller, do número 7, é que CD é que a teoria ela vai fornecer um limite nos itens que a gente é capaz de processar, que é 7, mais ou menos 2. Beleza? A segunda teoria, ela diz que alguns itens têm maior nível de complexidade do que outros. Então, no CDD, a gente pega emprestado essa ideia do limite, que a gente vai decidir que algumas unidades de código elas só podem ser utilizadas X vezes. E algumas unidades de código elas têm uma complexidade maior do que outras unidades de código. Então essa é a ideia do CDD. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho um exemplo simples que eu espero que exemplifique como é que seria essa ideia. Então aqui eu tenho uma classe controladora de uma aplicação web qualquer. E essa classe controladora, ela tem essas anotações aqui, vocês podem ver, esse @icp aqui, esse @icp aqui, esse @icp aqui, e aqui. Então, esse @icp é uma anotação que o time desenvolveu para que eles possam ter controle da complexidade daquele código. Então, esse time decidiu que seria interessante ter itens de complexidade de código até 10. Então 10 seria o limite que o time decidiu para poder trabalhar a complexidade de código das classes.
E aí o que aconteceu? Toda vez que eles utilizam alguma construção de código que para eles possa gerar algum tipo de confusão, eles têm que anotar aquela construção de código. Então aqui, olha, uso uma classe que manipula um banco de dados. O time deve ter decidido que toda vez que eu uso uma classe que manipula um banco de dados, eu tenho que acrescentar um na minha complexidade. Eu tenho uma classe que ela trata de um treinamento. Então toda vez que eu estiver lidando com treinamento, eu tenho que aumentar um na minha complexidade. Logo aqui eu tenho 2 ICPs, por conta que eu tenho 2 classes que, de acordo com o time, se eu utilizar essas classes, elas vão aumentar a minha complexidade. E daí em diante, o time pode ter decidido que, olha, aqui tem um ICP aqui, que é potencialmente por conta desse estudante aqui. Então toda vez que eu tiver que usar a classe estudante, eu aumento mais um. Tem esse ICP aqui que é por conta desse if, toda vez que tiver um if, eu conto mais um. Tem esse outro ICP aqui que é, ao usar esse método aqui, eu conto mais um. Esse outro ICP aqui que é por conta dessa expressão lambda aqui, eu conto mais um. Então, pessoal, o que acontece? O time decide quais são os itens de código que, se forem utilizados, eles podem aumentar a complexidade do entendimento. Aí cria uma lista dos itens de código. Toda vez que algum desses itens for utilizados, eu vou ter que ir lá e vou marcar. Utilizei aqui, aqui e aqui. Se eu usei mais do que 10 itens desses que adicionam complexidade no código, é hora de refatorar. Preciso refatorar meu código. Aqui no caso eu tenho 7. Então se eu tenho 7, está tudo bem, não preciso refatorar. Mas se eu tivesse 11 é um indicador, olha, essa classe aqui está acima do limite da complexidade que o time decidiu. Logo, se vira aí, velho. Quebra esse negócio de algum lugar. Beleza? Então vocês podem perceber que isso é muito de responsabilidade do time. Do time ter que decidir quais são os itens de complexidade que eles precisam refatorar ali, né? O time fica junto, faz ali umas videochamadas, olha, eu acho que isso aqui me confunde, eu acho que aquilo outro me confunde, eu acho que isso aqui gera confusão e tal. E depois cria essa lista de consenso com o time. E aí, pessoal, tem um ponto que é chave, é a disciplina. O time tem que ter a disciplina de toda vez que encontrar um daquele item lá, anotar, olha, apareceu aqui esse item, apareceu aqui esse item. A disciplina de anotar e a disciplina de, quando eu estiver acima do limite, eu tenho que refatorar. Beleza? Então é basicamente essa a ideia do CDD. Se vocês tiverem questionamentos, dúvidas ali, vocês aproveitam, podem levantar a mão aí e a gente vai articulando. Mas essa é a ideia geral da parada. Beleza, pessoal? O que eu tenho para falar aqui para vocês agora, eu vou tentar ser bem breve, porque acabou que eu demorei um bocado nos primeiros slides, é sobre um dos trabalhos que a gente está fazendo sobre CDD. Trabalhos esses que poderiam dar gatilhos para outros TCCs que vocês poderiam estar interessados. Então tem alguns trabalhos que a gente já fez aqui. Esse trabalho aqui ele tenta verificar se o uso do CDD ele impacta a legibilidade de código. A gente fez esse artiguinho aqui, esse artiguinho está publicado já. Quem quiser ter acesso a ele, ou fazer essa busca aqui no Google, ou me pede. E aqui é um resumo bem simples, né? A gente chamou o pessoal da ZUP para fazer algumas refatorações e uns projetos de software livre. Marcamos um sábado para isso. Está chegando já. E aí, o que a gente fez? A gente separou várias das refatorações que o pessoal fez. Dezenas de refatorações eles fizeram. Seria similar à ideia de complexidade dos requisitos de sprint, tipo Training Poker, mais para linhas de complexidade de código. Isso aí é de botar na orelha quando eu vou dormir. Para ninguém fazer barulho, eu boto isso aqui na orelha, aí eu não escuto nenhum barulho. Entendeu? Pai, é assim ou assim? Filho, é desse lado, mas filho, eu já falei, eu estou conversando com meus coleguinhas aqui. Deixa eu terminar de conversar com eles, por favor. O Oliveira
perguntou se isso é parecido com o lance do Plane Poker, mais sobre código. Oliveira, eu acho que de certa forma sim, mas se a gente for esmiuçar nos detalhes eu acho bem diferente. Por exemplo, o Plane Poker, a ideia é muito chute, né? Cada um vê uma atividade ali, olha, essa atividade é fazer um cadastro de usuários no banco. Todo mundo já fez cadastro de usuários no banco, então todo mundo tem um nível de complexidade sobre aquele criação de cadastro de usuários no banco. Mas se eu falasse para vocês, olha, em vez de fazer um cadastro no banco, eu quero que vocês façam um cadastro e que esse cadastro tenha uma função de upload, que ele pode ou não ir para a AWS, no serviço de armazenamento lá da AWS, dependendo do tamanho. Se for um tamanho pequeno, a gente faz um armazenamento local mesmo, e com uma barra de progresso, e também com uma validação dos tipos de arquivos que estão sendo enviados, e também com um disparo de e-mails assim que o upload for concluído, independente da base que for feita. Então essa foi uma funcionalidade que era muito mais específica, e pode ser que nem todo mundo do time tenha experiência para poder decidir quanto de tempo e esforço essa tarefa levaria. E aí, para isso, alguém muito experiente pode chutar, isso aqui é muito fácil, eu faria muito rápido. Alguém menos experiente poderia falar, isso aqui é muito difícil, eu demoraria meses. O lance do CDD é que a gente tem que bater o olho no negócio e ter clareza da complexidade que está ali. O lance do Plane Poker, eu acho que existe clareza em alguns momentos, mas em outros momentos ele é completamente arbitrário. Quem der o chute mais alto, quem falar mais alto, leva o jogo. Beleza? Então, um dos benefícios do CDD também é isso, né? A gente ter clareza, né, sobre esse nível de complexidade. Vou avançar aqui rapidinho, porque a hora já está quase apertando e ainda tem um bocado de coisa para falar. Então, a gente pegou alguns pares de refatoração que foram feitos, pessoal, usando o CDD e não usando o CDD. E a gente pediu para as pessoas para eles compararem. Aqui tem um código que não usa CDD e aqui tem um código que usa CDD. Eventualmente a gente inverteu, o que na esquerda era CDD ou na direita não era CDD, a gente foi invertendo para que as pessoas não tivessem algum viés ali. Isso aqui é um questionário simples, 130 pessoas responderam esse questionário, e vocês podem perceber aqui que a maioria deles tinha uma boa experiência com Java, né? Então, numa escala de 0 a 10, 7, 8, 9 era o nível de experiência com Java que a maioria desse pessoal tinha. Então, de maneira geral, tentando ser muito breve aqui, o que a gente percebeu foi que somente em um dos casos as pessoas preferiram a refatoração, as pessoas ficaram em dúvida sobre a refatoração. Então, das 133 pessoas, 66 preferiram a original, 67, perdão, preferiram a original, 66 a refatoração do CDD, que dá quase meio a meio para cada. Aqui tem o exemplo e tem a justificativa que eu vou pular agora. A maioria dos casos, que são esse aqui em laranja, são as refatorações que as pessoas preferiram o CDD. Então vocês podem perceber aqui na última coluna que o percentual da coluna do CDD é maior, né? Então na maioria das refatorações o pessoal curtiu mais a refatoração do CDD em termos de legibilidade. E também tem alguns exemplos aqui que eu vou precisar pular aqui agora, descrevendo por que eles acharam isso. E teve somente uma refatoração que o pessoal achou que a versão original era melhor que a refatoração do CDD. Então, de maneira geral, dos 10 grupos de refatoração que a gente selecionou, uma usando o CDD, outra não usando o CDD. Somente uma o pessoal achou que a versão original era melhor. Uma outra, as pessoas acharam que nem CDD, nem a outra versão era melhor, tipo, deu um empate, deu bem empate. E nas demais 8, o CDD acabou sendo um pouco melhor. Beleza? E aqui também tem alguma descrição rápida que eu vou precisar pular aqui agora. Então, de maneira geral, nesse primeiro trabalho a gente percebeu que, aparentemente, usar o CDD ele tende a melhorar alguns atributos de legibilidade de código. Nesse segundo trabalho aqui, que é um trabalho que a gente ainda está desenvolvendo, a gente quis entender até que ponto o CDD melhora outros atributos de qualidade de código.
beleza? Eu vou tentar passar bem rapidinho por esse trabalho aqui também. Então na Zup a gente tem esse serviço aqui, que é essa Randora, que é uma plataforma de treino, que é como se fosse uma alura que existe dentro da Zup, para que as pessoas possam treinar lá durante os horários de trabalho. E nessa plataforma de treino tem vários serviços que são feitos em Java, tem um outro serviço que é feito em TypeScript, tem um outro serviço que é feito em Python. Os serviços que foram feitos em Java foram serviços que, desde o primeiro commit desses serviços, eles usaram o CDD como prática de desenvolvimento de software. Então aqui talvez eles tenham o primeiro caso para contar sobre o uso do CDD no dia a dia de uma equipe de desenvolvimento, desde o primeiro commit. E o que eu vou mostrar agora para vocês de dados é dados sobre esse serviço aqui de Java. Beleza? E aí, pessoal, a gente fez uns dados, análise de repositório, análise de commit, análise de não sei o que lá, nesse trabalho aqui, né? Então, essa figura, pessoal, é a figura que eu acho que é a mais interessante de todo esse trabalho. Essa figura aqui. E eu sei que ela é um pouco difícil de ler, e eu vou tentar explicar ela da melhor forma possível. Então, nessa figura, a gente tem aqui nesse eixo a evolução de tempo. Então, esse produto ele tem em torno de 1 ano de vida. O primeiro commit dele foi em outubro, e eu gerei esse gráfico em setembro desse ano. Outubro de 21 até setembro do ano passado. Então, ele tem um pouco mais de 1 ano de desenvolvimento. Nessa linha azul aqui, pessoal, a gente tem aqui um número de classes que estão sendo criadas, que foram criadas nesse período. Então, se vocês forem ver, o número de classes vai sempre aumentando, E aqui, em algum momento, a gente tem um pouco mais de 200 classes. Esse eixo aqui representa a quantidade de classes desse eixo. Meu rei, ela já está chegando. Estou só terminando aqui um papo e já vou lá brincar com você, tá bom? Essa linha aqui azul representa a quantidade de classes que foram criadas ao longo desse tempo. Então o negócio aqui foi aumentando o tempo todo. Por outro lado, essa linha vermelha, ela representa a média do tamanho das classes em linhas de código. Então aqui nos primeiros commits, as classes tinham 20, 25 linhas de código, depois aumentaram tipo um pico aqui para 50 e pouco, diminuiu, depois aumentou aqui um pouco mais para 60. Mas aí, pessoal, o que é super interessante para mim, em algum momento parece que essas classes tiveram um limite no crescimento. Elas pararam de crescer. Elas não cresceram na mesma proporção vertical que cresceu a quantidade das classes. O tamanho das classes não cresceu na mesma proporção que cresceu a quantidade das classes. Então isso aqui é o que a figura está indicando. Que aparentemente o CDD ele ajudou a manter as classes pequenas por conta do limite. Mesmo com a evolução do produto e o crescimento quase que linear da quantidade das classes. Que é só uma figurinha para ilustrar esse negócio aqui. Então esse para mim foi um dos principais achados. A gente consegue manter o negócio pequeno, a gente consegue manter as classes pequenas, de fato, usando o CDD. Uma coisa, pessoal, é a gente olhar o tamanho das classes. Outra coisa é a gente olhar o tamanho dos métodos. No CDD, o limite é na classe. Essa classe tem que ter até 10 ICPs. Essa classe deve ter não sei quantos ICPs. A gente não coloca nenhum limite nos métodos. Beleza? Os métodos podem ter 500 linhas de código, se essas 500 linhas não ultrapassem o limite da classe. Os métodos não têm limite nenhum. Quem tem limite é a classe. Beleza? E aí, a gente encontrou esse trabalho aqui, que ele fez um bocado de análise estatística lá, em cima de milhares, talvez até milhões de projetos de software livre. E eles encontraram o seguinte, esses autores, que não somos nós, são outras pessoas. Eles falaram o seguinte, olha, os desenvolvedores eles têm que buscar manter seus métodos dentro de 24 linhas de código.
Então essa foi uma das principais descobertas desse trabalho. Um bom método é um método que tem até 24 linhas de código. Se eu perguntasse para vocês aí, qual é o tamanho do método de vocês aí, dos arquivos de vocês? Será que ele fica dentro desse limite? Fica muito acima, muito abaixo? E tal. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez essa análise. E nessa análise, a gente percebeu que 92% dos métodos desse produto, eles estavam dentro do limite. Então aqui tem uma figura da distribuição desse negócio. Então nessa distribuição, o que vocês podem ver aqui é o seguinte. De 0 a 10 linhas de código, até 10 linhas de código, tem cerca de 270, sei lá, 280 métodos, que tem até 10 linhas de código aqui. Até 20 linhas de código, tem mais uns quase 50 aqui. Acima de 20, tem mais uns 20, talvez 30. Talvez tenha 30 métodos aqui que estejam acima de 20. 8% estão acima desses 24. Então, a grande maioria desses métodos estão aqui, pessoal, dentro desse limite. Beleza? E aí a gente perguntou para os desenvolvedores da equipe lá, o que eles acham desse negócio aí? Por que isso deu certo? Né? Deu certo porque, olha, uma vez que eu limito a classe, todas as unidades são impactadas. Né? Então, por mais que eu não crie limite para o método, os métodos também são impactados pelas classes. Beleza? Tem mais um bocado de análise aí, pessoal, que eu vou pular aqui agora. Eu vou passar aqui para a parte que talvez mais interesse vocês, que são alguns temas de TCC nessa linha. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente descobriu com esses estudos, é que as classes pequenas, que CDD tende a favorecer classes pequenas. Foi uma das coisas que a gente descobriu. Escolhe uma carta. Oh, meu Deus. Vou escolher uma carta. Que CDD tende a favorecer a criação, o desenho de classes pequenas. Beleza? Só que aí a pergunta, classes pequenas são realmente melhores que classes grandes? Até que ponto as classes pequenas são melhores? Né? Tem esse texto de blog, dessa pessoa aqui, o Maurício Nishi, que ele já traz isso como afirmativa. Olha, por que as classes pequenas são melhores que as classes grandes? Mas eu acho que a gente poderia explorar isso um pouco mais. Até que ponto, de fato, classes pequenas são boas? Até que ponto classes grandes não são, de fato, necessárias? E tal. Porque, por exemplo, um problema que eu vejo é que a gente precisa, com classes pequenas, aumenta o nosso esforço de navegar entre as classes. Se eu tenho classe de 60 linhas de código, e se eu quiser entender uma funcionalidade que, sei lá, tem 600, que requer 600 linhas de código, eu tenho que navegar entre 10 classes. Pelo menos numa conta de padaria aqui bem simples. Né? Então, talvez essas classes pequenas sejam legais, mas elas precisam de várias outras para existirem. E eu ter que navegar entre as outras talvez seja uma dor, talvez seja um problema. Um outro ponto aqui é o seguinte: até que ponto o CDD pode ajudar as pessoas a encontrar complexidade no código? Né? Então, a gente já criou algumas ferramentas, já criou algum conjunto de ferramentas que tenta automatizar o uso do CDD. E o que a gente quer saber agora é se as pessoas usando aquelas ferramentas que a gente criou, se elas conseguem entender nos produtos delas, que nunca viram falar de CDD, que aquelas classes que o CDD está apontando como altamente complexas, se de fato faz sentido, se de fato são verdade. Beleza? Então, tem um mundo inteiro de produtos que eles foram construídos sem a gente ouvir falar de CDD. E com essas ferramentas do CDD, será que a gente consegue ter algum tipo de debate sobre a complexidade que o CDD diz que existe nessas classes que existem no meu projeto? Será que eu concordo? Será que eu discordo? Então, isso é um debate que eu acho muito interessante a gente se debruçar um pouco mais. Um outro ponto aqui, pessoal, é como a gente facilita a adoção do CDD. Então, um ponto que eu acho muito interessante é o seguinte: a gente está fazendo um esforço
para construir, meu filho, eu preciso de mais uns minutinhos, tá bom? A gente está fazendo um esforço para a construção de ferramentas que ajudem a gente a automatizar a vida do dev que quer usar o CDD. Só que a gente já entendeu nesse momento que isso somente não é suficiente. Então, se eu falasse para vocês aqui, olha, Helder, Rony, sei lá, Gabriel, tem essas ferramentas aqui que usam CDD. Agora eu quero que todo o código que vocês escrevam seja usando CDD. Será que isso vai dar certo? Será que isso mesmo vai dar certo? Ó, tá aí a ferramenta, aí tá funcionando. Mas até que ponto é só as ferramentas? Até que ponto precisa de cultura, precisa de disciplina, precisa de, sei lá, requisitos para que isso aconteça, né? Então, esse é um outro ponto que a gente está interessado em descobrir, como é que a gente facilita a adoção tecnológica aí do CDD. Só para finalizar aqui, galera, eu mostrei aqui alguns trabalhos que a gente fez, né? Que aparentemente parece que o uso de refatorações que foram baseadas em CDD tornaram o código mais legível, que foi aquele primeiro estudo, que a grande maioria das pessoas concordaram com as refatorações que foram feitas com o CDD. No segundo estudo a gente percebeu que parece que o CDD ele ajuda a desenhar as classes menores. E teve um outro ponto também que eu não comentei com vocês por conta de tempo, é que o CDD parece que também ajuda a desenhar métodos menores. Então esses são alguns benefícios aparentemente do uso do CDD. No entanto, a gente tem várias questões abertas aqui, né? Então, até que ponto as classes menores são realmente melhores? Até que ponto classes menores são realmente melhores? Até que ponto o CDD pode ajudar a gente a encontrar complexidade? Será que se eu rodasse essas ferramentas no código que Helder escreve e a ferramenta apontasse, olha, essas são as classes aqui que são classes que estão zoadas. São classes com alto nível de complexidade. Será que Helder, o autor dessas classes, iria concordar? E até que ponto a gente pode facilitar a adoção do CDD? Pessoal, vejam que daqui dá para fazer diversos outros desmembramentos para vários trabalhos e pesquisas sobre o CDD. Eu estou trazendo aqui somente uma pequena versão de agenda para discutir aí a respeito. E esse aqui é o meu último slide, pessoal. E aqui eu encerro a minha fala e queria ficar aberto aí, eventualmente, para alguns questionamentos, dúvidas de vocês, curiosidades. E é isso aí. Valeu? Precisa levantar a mão, só fala aí. Professor, no caso, o CDD ele já indica, assim, por exemplo, o objetivo é manter classes pequenas, mas como a gente faz isso, né? Digamos que a classe ela passou o limite lá de 10. Indica como fazer isso? Quais padrões utilizar, alguma coisa assim? Deixa eu terminar de falar com o Titi e eu já te respondo. Não, ela não sugere quais padrões de código a gente poderia estar utilizando ali, né? Essa ideia de padrões, né? Talvez até refatoração, outras estratégias de design, isso aí fica como ferramenta do desenvolvedor mesmo, né? O desenvolvedor ele vai ter que utilizar qual ele acha que deveria ser utilizada. O lance do CDD é que ele é mais uma ferramenta que poderia ser utilizada para guiar o desenho dos seus produtos, dos seus projetos. Beleza? Agora ele não vai decidir sobre o uso de outras ferramentas, de outros padrões como esse. Não sei se eu respondi. Então seria identificar que está ruim, né? Isso. Tem de melhorar. Não pode comer sorvete. Porque você já comeu chocolate, eu comi jujuba para comer sorvete agora. Negativo. Negativo. Oi. Só um pouquinho? Não. Ó, deixa eu terminar de falar com meus coleguinhas aqui que tem mais uma dúvida. Você pode repetir aí, Henrique, por favor?
Pinquinho. Não tem mais não, acho que só com o Marcos tá mandando aí no chat. Não vai rolar. Não vai rolar. Assim. Só um pedacinho? Não. Não. Velho, já tá quase na hora da janta, cara. Não posso dar sorvete agora, cara. Ó, olha. Depois da janta, eu posso te dar. Antes da janta, eu não posso. Mas ele é um pedaço bem. Olha, eu vou pensar no seu caso. Se você deixar eu falar com meus colegas. Você vai deixar eu falar com meus coleguinhas? Aí você pode pegar sorvete rápido. Não, porque eu tô no meio do papo com meus coleguinhas aqui. Uau! Ai, uauzinho, não vai Não posso. Ai, uau, não vai dar. Um pedaço bem. Olha, já tá quase de noite e quer tomar sorvete, agora não dá. Ai, uau. Não dá. Ai. Galera, eu acho que eu não vou conseguir mais responder aqui questionamento de vocês, porque o menino quer um sorvete, eu vou ter que seguir aqui na rede pra não rolar esse negócio aqui. Aí galera, vocês estão rindo de mim aqui, velho? Filho da mãe. Ai, por favor. Deixa eu ver aqui o que consigo responder do Oliveira. Mas não compreendi muito bem, mas o CDD possui regras bem definidas de CP. Possui assim. Um pouco no começo, acho que você chegou um pouco depois, a gente discutiu que tem uma lista de itens que a gente deve levar em consideração. E uma vez que eu decido essa lista de itens, eu tenho que seguir nela a risca. Filho, pare com isso, por favor. Você vai deixar eu terminar de falar aqui ou não? Você não vai deixar eu terminar de falar? Não? Sim. Então deixa eu terminar de falar aqui. Depois você volta. Por favor. Filho, eu tô no meio do trabalho aqui, filho. É rapidão, você vai correndo. Negativo. O senhor falou que o Tony Pouco não seria muito similar, pois bem baseado no achismo, baseado na experiência dos 10. Mas você desenha também bastante na subjetividade? Sim, eu acho que eu teria que refletir um pouco mais sobre essa pergunta, sobre o CDD baseado na subjetividade. Ele talvez seja baseado na subjetividade dos itens que eu considero que são importantes para anotar. Não sei se é esse o seu questionamento sobre desses itens. Se for aí, beleza, acho que é um pouco mais subjetivo. Filho, pare, por favor. Pare, por favor. Olha, mais um minutinho aqui eu vou acabar aqui a conversa. Você não está deixando eu acabar. Você não está deixando eu acabar. Espere eu acabar aqui a conversa. Eu queria você me dar sorvete agora, por favor. Mas não vai rolar agora, você tem que esperar eu terminar, acabar a conversa. Você tem que esperar eu terminar de acabar a conversa. Você não pode ser só um pouquinho. Porque eu tô no meio do meu trabalho, não posso sair assim. Então, Oliveira, sobre a subjetividade de CDD, né? Talvez os itens que a gente considere como importantes contabilizar possam ser subjetivos do item de eu acho que é mais interessante, o fulano acha que é mais interessante e tal. Tem algumas estratégias que a gente já percebeu que podem minimizar isso. Por exemplo, a decisão não é minha, Gustavo. A decisão é do time que eu estou inserido. Então o time leva isso em consideração. Um outro ponto, o time ele revisita a lista de itens de maneira meio que mensal, de acordo com o ciclo de trabalho. Então a cada ciclo de trabalho ela revisita a lista dos itens, se precisaria ser incluído outro, mais algum e tal. Um último ponto sobre essa lista de itens, elas são muito parecidos, de maneira geral, com o que a gente já decidiu, eles são muito parecidos com o que se contabiliza de complexidade ciclomática, que são a capacidade de desvios de código, tratamento de exceção, laços, condições, né, no código, que, historicamente falando, são itens bem conhecidos de complexidade. Tem alguns outros, mas, de maneira geral, é muito desse acertado do time, acertado entre as pessoas. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Ou só me zoando aqui, a galera? Só me zoando, meu Deus, oxe, kkkk, kkkk.
Professor, como entramos em contato? Beleza, quem quiser, galera, tá aqui meu e-mail, gpinto.ufpa.br. Eu mandei um e-mail lá na lista de vocês, só responder aquele e-mail, me mandar outro, e fique à vontade. Mas galera, para finalizar aqui a parada, por mais que vocês tenham achado o CDD interessante, é uma parada que talvez faça sentido, só se metam em TCC em assunto que vocês vibrarem. Vocês vibraram com essa história do CDD? Pô, beleza. Ah, achei legal e tal, amanhã eu leio mais. Pula para outra. Beleza? Tem que vibrar. Só assim para fazer um trabalho, conseguir entregar no prazo, fazer um trabalho legal. Quer falar alguma coisa aí, Oliveira? O CDD... Não, eu diria... Qual é o termo? Os padrões que certas linguagens adotam para tentar deixar o código mais legível seria comparável ao CDD? Já seria baseado no CDD? Por exemplo, acho que foi ano passado. Ano passado eu estava refatorando aquele código de Ruby que eu fiz na sua disciplina, porque eu já fiz de orientação a objetos. Aí nesse caso eu usava o Robocop. O Robocop ele colocava bastante limitação, tipo, a classe não pode conter mais de 100 linhas, o método não pode conter ali mais de 8 linhas, não pode ter ali, tipo, numa única linha não pode ultrapassar certo limite ali, muito if já ficava dando um monte de erro e essas coisas. Aí isso já seria baseado no CDD, ou seria uma abordagem similar, mas não exatamente? Uma abordagem similar, mas não exatamente. Robocop é um desses linkers que tem um conjunto de regras bem definidas sobre o que eles consideram que é uma boa prática e o que não é uma boa prática. Então, quando você roda eles no código, eles vão já apontar, olha, você não fez isso, você fez aquilo, não sei o que lá. Acontece que algumas dessas práticas que esses linkers, como o Robocop, implementam, são similares ao que o time decidiu como sendo importante contabilizar. Pode ser que o time não contabilize nenhuma dessas que o, sei lá, SonarQube computa, implementa. E aí, tipo, a interseção seria muito pequena. Mas calhou por coincidência ou por comodidade ou por uso de serem parecidas. Ok. E, tipo, o senhor diz que o CDD ajuda a desenvolver menores testes. Mas também não poderia atrapalhar se você usa um PDD da vida, que é você fazer teste antes de começar o desenvolvimento. Porque se você fosse ficar mudando muito código, porque na hora de codificar, porque está muito complexo, isso não atrapalharia os testadores ali, ou as pessoas que desenvolvem os testes? Aí eu teria que entrar um pouco mais na discussão sobre os testes, mas a sua pergunta é muito interessante, sabe? Assim, a relação de CDD com TDD é nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu entendo que TDD é uma prática que talvez possa levar a escrever testes menores. Mas uma coisa que a gente descobriu é que o tamanho do teste ele está muito relacionado ao tamanho do código que ele testa. Então vamos supor, se o seu código que você quer testar é um método que tem 300 linhas de código, tem poucas chances do seu teste ter, sei lá, 10 linhas de código. Porque você precisa exercitar vários itens naquele seu método para que o seu teste faça sentido. Então, geralmente, o tamanho do teste tende a ser um proxy do tamanho do código que ele testa. Beleza? Então isso... Mesmo dos testes de integração e os de regressão depois, porque como vai aumentar o número de classes bastante, os testes de integração e regressão vão aumentar também consideravelmente, não? Apesar que pode ser que seja um pouco mais fácil escrever eles. Assim, o teste de regressão é basicamente você rodar os testes que você já existem. Então você não vai escrever teste de regressão. Né? O teste de regressão é basicamente você inseriu uma funcionalidade nova, inseriu um método novo. Aí você roda toda a sua bateria de testes antigos na expectativa de que aqueles testes encontrem alguma variação no código que você mudou. Então essa é a ideia do teste de regressão. Você não vai escrever teste para regressão. Sobre o teste de integração. Né? O teste de integração tem muito mock, tem muitas coisas que a gente às vezes não tem o controle direto naquele momento. E quando a gente faz um mock,
a gente tende, pode ser, né, dependendo da classe, do objeto que a gente está mocando, pode ser que ele seja um pouco mais simplificado que o seu teste, sei lá, de unidade, porque em vez de distanciar uma classe com 5 parâmetros, vamos supor, você só cria um mock daquela classe. E aí pode ser um pouco mais simples de utilizar. Agora, se o teste de integração tem um impacto, se tem algum impacto no tamanho do teste de integração, eu não sei dizer, a gente não olhou, a gente olhou para teste de unidade mesmo, e esses testes de unidade, novamente, só para finalizar, eles tendem a ser um espelho do código que eles testam. Então, se você, exceto que você queira fazer um teste muito simples, né? Tipo, só chamar o método e verificar se o método está retornando alguma coisa. Mas se você quiser ser um pouco mais habilidoso no seu teste, você tem que mudar os parâmetros, mudar um pouco ali o comportamento, para que você possa observar alguma variação. Mais alguma pergunta aí, galera? Galera, é isso. Obrigado demais aí pela participação, pelo tempo, por terem segurado aí o rojão aqui com a minha companhia. E novamente, se vocês sentirem que o CDD é uma parada que vocês se interessaram, que é uma parada que, pô, faz total sentido pra mim, eu quero estudar isso aí, eu quero desbravar esse negócio, me avisa, a gente segue uma conversa ali um pouco mais regular sobre esse assunto. Beleza? Valeu. E aí, boa segunda, boa semana, bom 2023 para todo mundo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tchau, tchau.